bem-vindos a uma nova sessão deste conjunto de conferências Arte e Cultura do Colégio Planalto e hoje iremos tentar responder a duas questões que se ligam uma à outra. Porque é que Jesus Cristo foi passear até à Suíça ou o que é que Jesus Cristo foi fazer a Geneve? O quadro em análise será a Pesca Milagrosa, do pintor Conrad Wirtz. Foi elaborado em 1444, mede 1,32 m por 1,54 m e atualmente está no Museu de Arte de Geneve, na Suíça. O tema da pesca milagrosa é um tema que não é muito tratado na pintura e, nomeadamente, no período medieval, temos raríssimos exemplos que representam este tema. E mesmo mais tarde nunca foi um tema muito apreciado pelos artistas, o que dá mais mérito e mais destaque à obra que vamos tratar. A história da pesca milagrosa é contada em Lucas e em João, mas é, de certa maneira, mais pormenorizada no final do Evangelho de São João. O que se conta é que Pedro e os outros discípulos tinham passado a noite a lançar redes no lago Tiberíades ou da Galileia e a pesca tinha sido um fracasso, nada tinham apanhado. De manhã apareceu um estranho que os mandou de novo lançar as redes, eles assim o fizeram e conseguiram uma enorme pescaria. Pedro acabou por reconhecer essa personagem como o Jesus Cristo, entretanto ressuscitado, lançou-se à água para ir ter com ele e é então que se dá um episódio crucial no fim do Evangelho, quando Cristo o torna chefe da Igreja e, de certa maneira, é isto a base do primado de Pedro, que, de certa maneira, garante até hoje, dá legitimidade até hoje à autoridade do Papa de Roma. O que distingue esta pintura, que tecnicamente se encaixa naquilo que eram os cânones da pintura nórdica daquela altura, já temos perspectivas, já temos figuras naturalistas, temos um equilíbrio muito grande entre os vários personagens, temos também o pormenor e as roupagens com pregas angulosas típicas da pintura flamenga e em parte do espaço alemão de meados do século XV, mas aquilo que verdadeiramente dá peso e distingue esta obra é o facto de o pintor, ou mais provavelmente o encomendador, terem escolhido o local de Geneve junto ao lago, com o Monte Branco ao fundo, para colocar a cena. A posição de Cristo corresponde ao atual cais do Mont Blanc. À direita, onde hoje está uma ponte, está uma ilha com uma torre. A meio do lago há uma rocha onde mais tarde se irá instalar o famoso repuxo d'água. A paisagem da margem oposta ainda hoje é assim, embora coberta de casas, e todos os montes estão identificados. O painel fazia parte de um retábulo assinado em latim justamente por Conrad Wirtz e datado de 1444 e era a pintura principal do retábulo da Catedral de São Pedro de Geneve. Era acompanhada de outras cenas relacionadas com a vida de Cristo, mas que curiosamente têm fundos neutros, justamente com o objetivo de destacar a paisagem desta tábua principal. Como disse, o artista mostra que conhece bastante bem a obra dos flamengos do seu tempo, nomeadamente Van Eyck, mas nenhum dos flamengos, nem nenhum outro pintor desta época chegou ao ponto de pintar uma paisagem real ao ar livre. Esta é talvez a primeira pintura de paisagem real da arte europeia. Porquê que isso foi feito é o que tentaremos debater nesta sessão. Nós não sabemos muito sobre Conrad Wirtz, o que aliás é habitual sobre os artistas desta época, nomeadamente os nórdicos,
que não são referidos na famosa obra de Vasari. Conrad Witt nasceu na vila alemã de Rottweiler, no início do século XV. Sabemos que em 1435 já era cidadão da cidade de Basileia e faleceu pouco depois de terminar esta obra. Só sobraram 20 obras da sua autoria, todas na Suíça e especialmente em Basileia. Na realidade, a Suíça, enquanto país, não existia naquela altura. A cidade de Geneve fazia parte do Ducado de Saboia e o verdadeiro senhor era o bispo, que por sua vez era vassalo do duque, mas os cidadãos de Geneve gozavam de bastante autonomia e privilégios no autogoverno da cidade. O duque de Saboia tinha um representante, cá em Portugal chamávamos o alcaide, que tinha a sede do seu poder na torre que se vê à direita do quadro, mas era geralmente visto com hostilidade pelos cidadãos porque, de certa maneira, representava uma limitação ao poder comunal. Mas também notamos no quadro que a fortificação estava em ruínas e no seu lugar começam a aparecer casas palafitas assentes sobre a água do lago de Geneve. A cena é muito realista porque na margem oposta há mulheres a lavar roupa, há rebanhos, há cavaleiros a passear e num prado, que era então chamado o Prado do Bispo, membros da Irmandade dos Arqueiros, que sabíamos que existia naquela altura na cidade, pratica com arco e seta. Todas estas cenas eram conhecidas dos cidadãos de Geneve daquela altura. Recordemos que Witt era cidadão de Basileia e a distância de Basileia a Geneve era uma distância ainda hoje relativamente curta, mesmo para aquele período. Basileia era, apesar de tudo, uma cidade mais importante e em 1431 tinha-se realizado nesta cidade o famoso Concílio de Basileia, onde se discutiu a autoridade papal. Os partidários do Papa justificavam o poder pelas famosas palavras de Cristo que refere tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e portanto era isso que justificava de certa maneira toda a linhagem dos Papas até ao século XV. Ora, sabemos que a Igreja Católica infelizmente tinha passado recentemente pelo famoso cisma do Ocidente, em que chegaram a existir dois Papas, um em Avignon e outro em Roma, que os países da Europa se dividiram entre os que apoiavam o Papa de Avignon e os que apoiavam o Papa de Roma. Em certa altura, quando se tentou resolver o problema e durante um curto período chegaram a existir três Papas que se excomungavam mutuamente, a imagem que isto deu da Igreja não era a mais positiva e, nesta altura, na primeira metade do século XV, havia um esforço muito significativo no sentido de certa maneira, valorizar, prestigiar a autoridade do Papa e, ao mesmo tempo, prestigiar a posição da Igreja. Mas, agora, a dúvida e o grande debate era este. Quem é que tinha mais poder? O Papa ou o Concílio? Havia quem achasse que a melhor maneira de resolver o problema era centrar verdadeiramente o poder no Papa, mas havia também quem achasse que justamente para evitar conflitos pessoais entre figuras que assumiam o trono de São Pedro, o melhor seria, de certa maneira, descentralizar o poder e entregar o verdadeiro governo à Igreja, aos concílios. Bom, o que aconteceu em Basileia é que não houve realmente um acordo. O concílio contestou a autoridade do Papa Eugênio IV, entendendo que o Papa se devia completamente submeter às decisões do concílio. O Eugênio IV não concordou com a situação e então encerrou o concílio em Basileia, mudando para Ferrara e depois para Florença, onde realmente se vieram a tomar as decisões fundamentais para o futuro
unido da Igreja Católica. Acontece que muitos dos clérigos conciliares que estiveram em Basileia não reconheceram esta atitude e então decidiram, para marcar uma posição e marcar que justamente eram eles os verdadeiros detentores da autoridade, escolheram eles próprios outro Papa e deram o poder ao Duque Amadeu, o Duque de Saboia, Amadeu VIII. Este Amadeu VIII tinha casado com uma filha do Duque da Borgonha, na altura, talvez, a personagem mais poderosa da Europa, o patrono de Jean Van Eyck, aliás, casado com uma princesa portuguesa, Dona Isabel, filha do Dom João I, do nosso rei Dom João I. Mas voltando à história, o Duque de Saboia tinha conseguido fortalecer o seu ducado, mas aos 50 anos, em 1434, já viúvo, decidiu entrar para um convento junto a Geneve. Este convento fica hoje em território francês, é um mosteiro de Ripaille, mas ainda hoje é muito próximo de Geneve. Um pormenor curioso, na altura as regras impediam os papas de terem barba, uma vez que isso era entendido como uma vaidade. E então o Amadeu, quando soube da vontade do concílio, cortou as barbas para significar que estava disponível para ser Papa, apesar dos críticos da época comentassem que ele ficava muito feio sem ela, mas como ele também já não se precisava de casar, o problema era secundário. Bom, e então o Duque, com Pedro no quadro, que começa a afundar-se e é Cristo que o ajuda, hesitou em aceitar ser Papa, mas acabou por fazê-lo, nomeado pelo concílio, com o nome de Félix V. Em 1440 ele entra cerimonialmente em Basileia e foi coroado Papa. O seu brasão, que era a cruz de Saboia, branco sobre fundo vermelho, estaria na origem da futura bandeira da Suíça, que ainda hoje é, aliás, a bandeira da Suíça. O problema é que, salvo a região da Suíça, nenhum país o reconheceu. E Félix V acabou mais tarde por se submeter a Roma e faleceu pouco depois, em 1449. Sendo assim, o retábulo de Witz foi pintado durante o breve pontificado de Félix V. Nós não sabemos quem o encomendou. Há uma hipótese que seria o próprio Félix V, há outra hipótese mais óbvia que teria sido talvez o Bispo de Geneve. Não nos esqueçamos que este quadro era o painel central do retábulo da Catedral de Geneve, dedicado justamente a São Pedro. O Bispo de Geneve chamava-se François de Metz e tinha sido elevado a cardeal justamente por Félix V. E há ainda uma outra personagem que poderia ter sido ele encomendador do quadro, que é um italiano chamado Bartolomeu Vitelleschi, que era sobrinho de um cardeal italiano suspeito de traição e mandado matar por Eugênio IV. Bartolomeu fugiu com as suas poupanças e as suas economias para Geneve. Sabemos que ele era um homem muito rico e que também foi tornado cardeal por Félix V. De certa maneira, a ideia é que a obra valoriza Félix V como sucessor de São Pedro. Notem-se novamente as palavras: tu és Petrus, Petrus significa pedra em latim, e sobre ti edificarei a minha igreja. Como sabem, o nome original de São Pedro era Simão. Mudar de nome não era porque o nome fosse mais bonito, era pura e simplesmente porque tinha o significado simbólico de lançar as bases da nova comunidade cristã. Ora, muito bem, portanto, era fundamental valorizar Geneve como a nova Roma. Claro que a história não se passa em Roma, a história passa-se justamente em Jerusalém, no Lago Tiberíades, portanto, ao norte de Jerusalém, naquilo que é hoje Israel, mas para as pessoas daquele tempo era fundamental que a paisagem de Geneve fosse reconhecida
e se sugerisse que a entrega do poder papal se teria feito justamente nas margens do Lago Le Mans. E por isso é que Conrad Witte, ou a pessoa que lhe encomendou o quadro, fez questão de que Cristo estivesse na Suíça, justamente para valorizar a posição de Félix V e mostrar que era Félix V que tinha o direito de ser considerado o continuador de São Pedro. Quanto ao resto, note-se a qualidade total da obra, nomeadamente algo que na época ainda era muito difícil de conseguir, que são os reflexos na água das arquiteturas, das personagens que estão na barca. Notem, por exemplo, as nuvens que sugerem, as nuvens que eram representadas nas cenas da ascensão aos céus. Também em Geneve seria realizada a ascensão de Cristo ao céu. E notem, por exemplo, a importância dada às pedras em primeiro plano, ou seja, a pedra da igreja, a base da igreja, estaria em Geneve e não em Roma, ou no Lago Tiberíades, ou em Jerusalém. Portanto, era fundamental para os encomendadores deste quadro que Cristo viajasse mesmo até à Suíça, para que na Suíça Cristo, na versão deste quadro, atenção, estamos numa época em que se comunica essencialmente mais pela imagem do que pelo texto, se sentisse que Félix V era o homem que verdadeiramente assumia o trono de São Pedro e daí para a frente a Igreja passaria a ter a sua sede na Suíça e não em Roma. O que nos fica deste curto período é realmente uma obra-prima única que nos mostra, pela primeira vez na pintura ocidental, uma paisagem tirada completamente do real, ainda com um objetivo político ou religioso por trás, e é muito curioso vermos imagens da Geneve atual e vemos que a linha do horizonte praticamente não se modificou, embora obviamente a primeira parte, nestes séculos todos, se tenha transformado numa cidade moderna. Muito obrigado e até à próxima sessão.